pessoal, tudo bem? Você que se cadastrou para receber essa videoaula, provavelmente você tem um desses três objetivos, ou os três, que é aumentar seu impacto como coach, ajudar muito mais pessoas do que você ajuda hoje e alavancar a sua carreira e a sua vida financeira como coach. Então, seja bem-vindo a essa videoaula, onde você vai aprender como fazer a sua roda do Coaching Grupo. Essa é uma ferramenta sensacional que nós do Coaching Group Expert criamos justamente para ajudar você que é coach e já trabalha ou ainda não trabalha com Coaching Grupo a fazer um diagnóstico de como está hoje as suas habilidades, capacidades para trabalhar com grupos de coaching. E quando eu falo trabalhar com grupos de coaching, eu não sei se isso já é algo real para você ou não. Pessoalmente, para mim, há mais de um ano, quando eu fiz a minha primeira formação em coaching, era assim, algo muito distante. Era algo muito aquém da minha realidade. Quando eu saí da minha formação como coach, por exemplo, primeiro que eu morria de medo de atender, né? Apesar de ter treinado muito nas formações, durante a formação, vamos falar a verdade, a gente sai para o mercado com medo, né? Será que eu vou conseguir aplicar as ferramentas? Será que eu vou conseguir gerar valor para o meu coach? Será que eu vou conseguir lembrar de tudo aquilo que eu vivenciei? Então, assim, era uma coisa para mim que era um turbilhão de ideias. Eu queria mudar a vida das pessoas, eu queria mudar o mundo, na verdade, e na verdade o que faltava para mim às vezes era coragem para ir para a prática. E assim como nas formações, provavelmente foi o seu caso, me aconselharam a atender coaches pro bono. Eu nunca fui muito a favor dessa ideia, porque eu pensei assim, cara, eu vou perder às vezes um tempo atendendo alguém de graça e vai que isso não dá certo. Então assim, eu tinha muitas dúvidas e pouca ação. E aí, quando eu descobri a possibilidade de trabalhar com grupos, por exemplo, foi uma coisa que me encantou. De primeira me encantou, porque eu entendi, eu fiz uma conta rápida. Uma sessão individual demora aí entre 1 hora e 1h30. Eu vou cobrar X reais. Em uma sessão de coaching em grupo, que demora entre 2 a 3 horas, eu posso atender 10 pessoas, cobrar X reais e fazer aquilo que eu faria em 10 horas de atendimento individual, eu faço em 2 horas. Por exemplo, na verdade em 10 não, na verdade uma pessoa, 1 hora, por exemplo, 10 pessoas, em 20 horas, com atendimento individual, eu faria com um único grupo, por exemplo. Só que eu tinha alguns paradigmas, alguns medos que me impediam de fazer isso, né? Eu morria de medo de estar na frente de um grupo, por exemplo. E eu acreditava que eu tinha que ter toda a metodologia pronta para conseguir atender meu primeiro grupo. Eu acreditava, por exemplo, que o coaching individual funcionava e o em grupo eu tinha algumas dúvidas. Será que eu vou ser capaz de gerar todo o valor que eu gero individualmente? Outra coisa, como que eu vou lidar com os feedbacks do pessoal, daquele monte de gente, por exemplo? Como que eu vou acompanhar as tarefas, as ações? Afinal, coach é foco, ação, resultado. Bom, resumindo para você, eu tinha muito mais dúvidas e incertezas do que coragem para ir para ação. E até que um dia eu fiz uma sessão de coach com o meu mentor pessoal, que foi quem me formou, e essa sessão foi essencial para quebrar alguns paradigmas e algumas crenças e me empoderar para ir para ação. E foi que comecei a atender grupos. Fiz o primeiro coaching grupo, fiz o segundo, o terceiro e o resto por aí é história. Nossa meta para 2014 era uma meta audaciosa, ok? Minha meta era terminar meu primeiro ano de formação faturando mais de 100 mil com um coaching grupo e essa meta foi alcançada. E eu fico muito feliz de ter feito isso com o coaching grupo, isso foi muito bacana. E o meu objetivo de vida hoje é ensinar outros coaches a como ter um faturamento de mais de 6 dígitos trabalhando com coaching grupo. Seja coaching grupo aberto para pessoas que não têm um objetivo igual, cada um quer uma coisa, por exemplo. Seja, já fiz trabalho com coaching grupo aberto, é muito bacana, principalmente para você que ainda não tem certeza do seu nicho de mercado. Seja com coaching grupo temático, por exemplo, para liderança, para empreendedores. Já fiz coaching grupo para liderança, já fiz coaching grupo para empreendedores, ou seja, coaching grupo empresarial, que é algo fantástico, pouquíssimas pessoas no Brasil fazem isso. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com coaching grupo em empresas, por exemplo, para desenvolvimento de liderança, vendas, equipes de alta performance, e é uma experiência transformadora, ok? Bom, então nossa videoaula de hoje é
como está a sua situação, teu ponto A como coach para atender grupos, que é a sua roda do coaching grupo. Então, se você ainda não fez o download da sua roda do coaching grupo, eu sugiro que você pause esse vídeo agora. Clique aqui embaixo para fazer o download da sua roda de coaching grupo, para que você possa preencher no decorrer dessa videoaula, ok? Então, pausa a videoaula agora e faça o seu download. Bom, vamos lá. Vou contar aí que você fez o download e está seguindo junto comigo para a nossa videoaula, ok? Daqui para frente, o que é mais importante para você é a minha voz. Não se preocupa muito com o vídeo não, porque você vai estar focado em preencher a sua roda de coaching grupo, ok? Não se preocupa com o vídeo, se preocupe em ouvir aquilo que eu vou passar para você. Bom, vamos lá. Assim como você está observando aí na sua roda do coaching grupo, a roda do coaching grupo ela é formada em cima de 4 quadrantes, que eles são primordiais para você que quer trabalhar com o coaching grupo. Que quadrantes são esses? O primeiro quadrante da roda de coaching grupo é o quadrante do coach, que é você, o profissional. Então você vai fazer uma avaliação da sua área profissional enquanto coach. O segundo quadrante é o quadrante das ferramentas, que são primordiais para você que vai também trabalhar com grupos, ok? É muito importante as ferramentas e dinâmicas que você vai aplicar. O terceiro quadrante é o quadrante do marketing. E quando eu falo marketing, entenda de modo geral a forma que você vai fazer para se comunicar com o seu público-alvo, vender e divulgar o seu programa e por aí vai. E por último, porém não menos importante, é o quarto quadrante, que é o quadrante da entrega, que tem a ver com o processo de entrega do teu coaching grupo. Então vamos lá, observe aí a roda do coaching grupo e segue junto comigo. O primeiro item do primeiro quadrante, por exemplo, que tem a ver com o coach, é o item do estudo e preparação. E você, como um bom coach que é, sabe preencher uma roda de coaching, seja da vida, das competências. Essa é a roda do coaching grupo. Você vai escolher uma nota para essa área, estudo e preparação, por exemplo, e você vai pontuar essa nota para você. O quanto hoje você, enquanto coach profissional da área, está estudando e se preparando para o mercado. Porque muitos coaches, por exemplo, fazem a formação e de repente ficam estagnados. Ou pela situação financeira, ainda não conseguiram nem pagar a sua primeira formação, por exemplo, não conseguem investir em outras formações, não compram livros, não estudam, não fazem workshops. Entenda o seguinte, eu sou super a favor de você só fazer uma outra formação, se ela for muito acima do que você pode pagar, depois que você recupera o investimento da primeira. Mas você tem que ser rápido em recuperar o investimento da primeira formação. Se você demorar muito a recuperar o investimento da primeira formação, você começa a negligenciar a sua própria formação pessoal por causa de dinheiro. Então, que nota você dá para o seu estudo e preparação? O segundo item, e é um item muito importante para o coach, é a tua autoimagem e a tua segurança. Okay? É de fato aí o termômetro que você tem de você mesmo. Qual que é a autoimagem que você tem de você enquanto coach profissional e qual que é a segurança profissional que você tem de ir para o mercado, por exemplo. Essa é uma avaliação muito importante, porque a autoimagem que você tem, ela é primordial e é o que vende para as pessoas, é o que faz as pessoas confiarem naquilo que você vai entregar. A pessoa não compra coaching, ela compra uma meta dela, mas acima disso e até antes disso, ela compra você como profissional, entendendo que você é capaz de fornecer para ela o que ela precisa para chegar no ponto B, no estado desejado dela. Ok? Então vamos lá. Terceiro item do quadrante coach, depois de trabalhar estudo e preparação, autoimagem e segurança, é a tua experiência e atendimento. Qual que é a nota que você dá para a sua experiência profissional, ou seja, suas horas de voo, até agora como coach, e para o seu processo de atendimento? Então, pensando na tua experiência profissional e no teu atendimento em si, de 0 a 10, que nota você dá? Então, a gente acabou aí de preencher o quadrante do coach, ok? Passando o quadrante do coach, vamos para o segundo quadrante, que é o quadrante das ferramentas, ok? E no quadrante das ferramentas, o primeiro item, e o item muito importante, é o item do arsenal pessoal.
Todo coach, ele tem que ter ali uma gama de ferramentas, dinâmicas de grupo, técnicas que ele deve dominar. Por quê? Porque o processo de coaching, ele não é uma metodologia fechada, ele é uma metodologia aberta. E durante um trabalho de grupo, assim como no individual, muitas vezes você programa uma ferramenta, uma dinâmica, e o feedback do grupo daquele dia faz com que você mude aquele roteiro que você programou. Então, por isso que é importante você ter um arsenal interessante de ferramentas. Não precisa ser algo muito vasto, mas que te dê uma segurança nesse começo de que você é capaz de adaptar a tua sessão, por exemplo, ao feedback e à realidade daquele grupo. O segundo item da sua roda do coaching grupo, ainda no quadrante das ferramentas, é a aplicação. Qual que é a nota que você dá para você mesmo para a aplicação das ferramentas? E eu sei que às vezes é difícil, assim que você sai da formação, ou mesmo que você já tenha se formado há algum tempo e não tenha prática de coach ainda devido ao número de atendimentos, a aplicação das ferramentas é importante e quando você tem muitas ferramentas, é difícil você ser expert em todas elas. Geralmente tem aquelas 2 ou 3 ali que você se familiariza muito mais. Mas você dominar a aplicação de cada ferramenta do seu arsenal pessoal é muito importante. Porque uma vez que você resolva trocar uma ferramenta durante uma sessão, por exemplo, você tem que dominar a aplicação dela. Senão você vai ficar inseguro em trocar e vai acabar conduzindo o seu grupo para outra direção que não seria melhor, para não ter que aplicar aquela ferramenta, ok? E o terceiro item da parte de ferramentas é a adaptação. Ou seja, quando você trabalha com grupos, é preciso adaptar a aplicação das ferramentas individual para grupos. Que nota você dá na sua capacidade de adaptar a aplicação das ferramentas? E mesmo no individual, muitas vezes tem uma ferramenta que do jeito que ela funciona para um coach, não é a mesma forma que funciona para outro. Você precisa fazer uma adaptação, né? O remédio às vezes não funciona igual para todo mundo, tem que diferenciar pela dosagem, às vezes pelo peso, pela idade do paciente, e no coach é a mesma coisa. Qual que é a sua capacidade de adaptar a aplicação das suas ferramentas? E assim encerramos o segundo quadrante, que é o quadrante das ferramentas. No terceiro quadrante, entramos aí na área de marketing. E o primeiro item que você vai avaliar em marketing é a divulgação. O quanto você se pontua em divulgação. Entenda, eu sei que divulgação é um termo amplo, mas pensa aí, presença nas redes sociais, investimento em Face Ads, em Google Ads, investimentos em divulgação, por exemplo, folheto, mala direta, qualquer meio que você utiliza, qual que é a nota que você dá para os meios de divulgação, para os resultados em divulgação que você está tendo hoje? Segundo item do terceiro quadrante, que é marketing, é o item das vendas. De nada adianta você divulgar e divulgar bem e criar talvez ali uma lista de interessados se a sua capacidade de vender não é boa. Hoje, por exemplo, eu tenho uma empresa de coaching, eu tenho um departamento comercial por trás disso. Mas quando eu comecei, cada venda de coaching que eu fazia era pessoal minha. Eu mesmo ligava para cada um dos interessados. Então eu tive que criar uma estratégia matadora de como vender coaching. Por quê? Porque senão eu não ia conseguir vender. Então é importante que você aprenda a vender os seus processos de coaching. Pelo menos nesse começo, enquanto você não tem uma equipe que venda isso para você. Então vendas é primordial. E o terceiro e último item do quadrante marketing é o item indicação. E por que indicação é muito importante? Porque a não ser que você tenha muito dinheiro para investir, por exemplo, que você tenha isso sempre, uma verba que você separe para investimento e divulgação, a indicação vai ajudar você a ganhar quilometragem. Ou seja, eu não tenho muito dinheiro para investir, mas eu faço um trabalho muito bem feito uma vez e aquilo sempre me retorna indicações. Em indicação você não precisa investir nada na maioria das vezes. Eu sei que tem alguns coaches, por exemplo, que bonificam os clientes pela indicação. Eu já fiz isso também. Funcionou durante um tempo, depois não funcionou mais. Para mim, pode ser que para você funcione, mas normalmente não se investe nada para divulgação. Ou seja, para indicação. Então, a indicação é uma excelente forma de criar uma máquina automática de vendas. E nós terminamos aqui o terceiro quadrante, que é o quadrante de marketing.
Bom, vamos entrar agora no último quadrante, porém não menos importante, aliás, um dos mais importantes, se tiver uma hierarquia entre os quadrantes, por exemplo, que é o quadrante da entrega, ok? E o primeiro item do quadrante da entrega é a sua comunicação e a sua apresentação. E a sua comunicação e apresentação são primordiais, uma vez que elas são essenciais para você conduzir o seu grupo. Nosso cérebro reptiliano, né, o cérebro primitivo do ser humano, é o cérebro do confio no confio. Então a sua comunicação, a sua apresentação pessoal é aquilo que vai dar o tom para o seu grupo confiar em você, que você é capaz de conduzi-los do ponto A até o ponto B. Além da comunicação ser essencial para a aplicação das ferramentas, para a condução do grupo. Então comunicação e apresentação primordial. Qual a nota você dá para a tua comunicação e para a tua apresentação? O segundo item do quadrante entrega é o quadrante da condução do processo. Qual a nota você dá para a sua condução do processo de coaching? Como que você conduz um processo de coaching? Porque você até pode ser bom em aplicar as ferramentas, muitos coaches são, mas quando você fala da condução de um processo, não é apenas aplicar ferramentas. Essa reflexão é muito importante, avaliar qual que é a nota que você dá para conduzir um processo de coaching. E o último item do quadrante da entrega é o item do acompanhamento. Qual a nota você dá para o acompanhamento que você faz quando você está conduzindo um processo de coaching? Seja durante o processo, seja após o processo, qual nota você dá para o teu acompanhamento? E com isso, você acabou de ter uma foto de como que é o seu estado atual enquanto coach, por exemplo, para atender grupos. Trabalhando em cada quadrante desse, quadrante do coach, o quadrante das ferramentas, o quadrante do marketing e o quadrante da entrega, você é capaz de construir tudo o que você precisa para começar a atender grupos como se você já fosse um expert em coaching grupo, ok? Pessoal, nossa videoaula está terminando por aqui. Eu torço para que você tenha preenchido a sua roda do coaching grupo com maestria, para que isso possa trazer para você esse diagnóstico essencial para você começar a trabalhar com grupos. Qual que é o seu próximo passo? Comenta aqui embaixo desse vídeo, deixa a sua dúvida. Se você gostou, deixa seu comentário, vai ser muito bacana compartilhar isso com você. Se você tem alguma dúvida, deixa a sua pergunta aqui embaixo. Eu faço questão de entrar e responder as dúvidas que você possa ter sobre a sua roda do Coaching Grupo. Essa é uma das ferramentas que nós desenvolvemos no Coaching Group Expert, dentre várias outras, como o Group Coaching Canvas, fenomenal para você modelar o seu Coaching Group, por exemplo, e é uma das ferramentas que nós desenvolvemos próprios para coaches que querem trabalhar com grupos. Então, o seu próximo passo, deixa aqui embaixo o seu comentário, a tua sugestão. Se você gostou, deixa aí o que você achou da roda do Coaching Grupo. E dúvidas, pessoal, faço questão de responder as dúvidas de vocês. Deixa a sua pergunta aqui embaixo para que eu possa esclarecer essa dúvida para você e você possa se sentir aí 100% seguro e preparado para começar a trabalhar com grupos. Acompanhe o seu e-mail para que você possa sempre usufruir das informações que a gente compartilha. Tem muito conteúdo vindo por aí para ajudar você a se tornar um expert em Coaching Group, ok? Um beijo no seu coração e a gente se vê na nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!